Graça e paz, meus irmãos, amém? Graças a Deus. Abra a tua Bíblia do Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 31 a 37. Eu fui tremendamente ministrada por essa palavra há cerca de uns 15 dias atrás. Eu estava retornando uma viagem e tenho o hábito de ouvir sermões, e estava ouvindo uma palavra e o pastor naquele momento usou os textos de Marcos 7. Ontem eu precisei ir para Mandaguari, meio que às pressas, buscar um pertence meio que tinha esquecido lá, né? Eu fui numa reunião com o meu SD e sentando caiu a minha carteira no chão. Ontem eu descobri que estava lá e na ida eu reescutei essa palavra e tive certeza naquele momento, ontem pela manhã, que eu deveria estar ministrando essa palavra. Nós estamos nos preparando aí, você viu o vídeo, nós estamos nos preparando para as casas de paz. E quando eu ouvi essa palavra, embora o texto original não é o texto que nós temos usado de costume, mas é um texto, uma palavra que vai falar sobre barreiras que eu e você às vezes temos na comunicação. Olha o que diz Marcos capítulo 7, de 31 a 37. E esse aqui é Jesus, né? Tornando a sair dos tempos de Tiro e Sidom, foi ao tomar da Galileia pelos confins de Decápolis. Trouxeram um surdo que falava dificilmente, fala assim comigo, ó, que falava dificilmente. E rogaram-lhe que lhe pusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte, diante da multidão, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e cuspiu, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Afatá, que quer dizer, abre-te. E logo se abriu os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. Fala assim, e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. Ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. Admirante sobremaneira, dizia, tudo faz bem, faz ouvir o surdo e falar os mudos. O texto, um dos milagres fantásticos de Deus. Olhando a princípio esse texto, o que mais incomodava era a dificuldade de falar. Outra versão usa o termo gagueira. Alguma versão, ao invés de dificuldade de falar, você vai encontrar o termo, vai encontrar a expressão que esse rapaz então era gago. E eu quero, se houver piadinhas depois do culto, com alguma semelhança, é mera coincidência. Já vou avisar, né? Aquelas piadinhas que costumam fazer comigo, não sei porquê, quando fala de gagueira, quando fala de dicção, ninguém brinca com o Diego, né? Mas comigo costumam brincar, né? Eu trouxe hoje mais ou menos umas 50 moedas, né? Que eu prefiro dar moeda do que dar dinheiro do que dar liberdade. Então, se você usar da liberdade que exagera, eu vou pagar você, porque liberdade é um perigo, ninguém sabe onde vai terminar, né? Mas esse texto fala de alguém que tinha dificuldade de expressão, alguém que não conseguia com clareza
expressar aquilo que ele sentia. E talvez, entre algumas dificuldades, essa seja uma das mais terríveis. Eu não quero me deter ao aspecto físico da gagueira, da dificuldade, mas eu quero olhar para esse texto de uma maneira simbólica e quero ver quero entender que muitas vezes eu e você também estamos, não sei se essa expressão eu vou ser bem compreendido, mas eu e você estamos espiritualmente gaguejando, espiritualmente não conseguimos liberar com clareza a palavra que Deus tem depositado em nós. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades, quando nós perdemos a capacidade de comunicarmos a vontade de Deus. Talvez essa seja uma das maiores obstáculos que eu e você temos que vencer. Ou seja, devemos vencer a capacidade ou a incapacidade de comunicarmos as grandezas de Deus. Queridos, não é o meu objetivo hoje, só quero introduzir esse assunto, mas a Bíblia dá muita ênfase à palavra. Se você estudar a Bíblia com o mínimo de atenção, você vai entender que ela dá muita ênfase à palavra. Há de se dizer que o mundo foi criado pela palavra. Deus foi falando e as coisas acontecendo. Tem um texto que está lá em Tiago, capítulo 3, que fala que a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Aqui, Tiago está dizendo de uma característica ruim da língua. Com uma pequena faísca, você ler o texto inteiro de Tiago 3 é fantástico, fala que como um grande navio é guiado por um pequeno leme, assim como você pôr uma mordaça na boca do animal, você dirige sua direção, assim como uma pequena fagulha, alguma versão dessa expressão, uma pequena fagulha faz queimar o grande bosque, assim também são as nossas palavras. A nossa palavra pode determinar bênção e maldição. Com a mesma palavra nós bendizemos e amaldiçoamos. Por isso eu quero iniciar a palavra dessa noite, relembrando que nós precisamos aprender por em concordância e harmonia as nossas palavras com os desejos do coração de Deus. Aquilo que eu falo tem que estar em concordância. Aquilo que eu falo tem que estar em harmonia com os desejos do coração do Pai. Mas o meu temor é que em mim e em você, a semelhança do personagem bíblico, nós sejamos pesados de língua, ou sejamos gagos, ou tenhamos dificuldade em pôr para fora tudo que Deus tem depositado aqui dentro. Eu não sei se eu estou conseguindo ser prático e claro com a palavra que Deus me pôs no coração, mas se houver em mim uma língua pesada, vamos usar o termo gago, seja, se eu for espiritualmente gago, né, espiritualmente fanho, se eu for espiritualmente com a dicção travada, eu não vou conseguir concordância e harmonia com aquilo que Deus tem dito para mim. Às vezes nós banalizamos
essa questão da palavra. Então, um texto que tenho certeza que a maioria sabe de cor, você não precisa nem abrir. Fique aí, mantenha a tua Bíblia aberta em Marcos 7. Mas se quiser, acompanhe do Natal Show, um texto que você sabe de cor. Só quero ressaltar Lucas, capítulo 17, verso 6. Será que eu não coloquei? Será que eu não pus aí Lucas 17, 6? Fala assim: e disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual que é o requisito? Eu devo ter esquecido de colar o texto. Qual que é o requisito para me mandar então a amoreira, ou o texto mais conhecido é a versão do monte, né? Como pastor, eu tenho que ter fé no tamanho do grão de mostarda para mandar o bode daqui para lá? Não basta ter fé. Olha o que a Bíblia diz aí, ó. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis. Fala assim comigo, ó. Não basta ter fé. Eu tenho que dizer. Tem muita que tem fé, mas não pronuncia, querido. Tem fé, mas não verbaliza. Tem fé, mas não expõe a fé. Não sei se eu coloquei, talvez eu tenha posto, tomara, né? Romanos 10, 10, também é um texto que está lá, um texto que a maioria sabe de cor. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão acerca da salvação. Não basta crer com o coração, é importantíssimo crer. É importantíssimo ter fé como um grão de mostarda. Mas eu tenho que dizer ao monte, sai daqui. Eu tenho que dizer à moreira, arreda-te de mim, daqui, vai para o mar. Não basta ter fé, eu tenho que com a boca fazer confissão acerca da salvação. Está entendido qual que é a dificuldade desse homem? Que no texto fala que tinha gagueira. Ele tinha, talvez ele pudesse, como alguns de nós, ter muita fé no coração. Mas as coisas não aconteciam por quê? Porque o problema é que perdemos a capacidade de trazer a voz de Deus. E é a voz de Deus que traz milagre. Você está sendo desafiado a fazer a casa de paz. Pastor, eu creio. Se você crê, meu amado, vai lá e profetiza. Porque não é só com o coração que se crê. É com a boca que se faz confissão acerca da salvação. Se Deus quiser me curar, vai curar aqui mesmo. Eu não vou no altar. Está muito enganado, querido. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão acerca da salvação. Nós precisamos cumprir o propósito de Deus. E olha bem o que eu vou dizer agora. De vencermos a gagueira espiritual e profetizarmos bênção e paz sobre essa cidade. Se você crê, se vira, meu amado. Se você crê, se mexe. Eu tenho muitas vezes, não quero entrar por essa linha, eu tenho muitas vezes dito sobre isso. O justo vive da fé. E a fé do justo vive das obras que ele pratica, porque a fé sem obra é morta. Se você crê que a paz de Deus
pode entrar na casa do teu amigo. Entre nesse empenho. Ah, pastor, eu creio, vou ficar em casa orando. Você tem que ir lá na casa dele e profetizar: paz seja nessa casa, em nome de Jesus. Sabe o que acontece? É que muitos de nós cremos na palavra, mas não temos ousadia de pronunciar exatamente como esse homem. Lembra do texto de 1 Coríntios? Tomara que esteja transcrito lá. 1 Coríntios 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que cremos é o quê? Poder de Deus. Fala assim comigo, ó. A palavra da cruz, para mim que creio, é poder de Deus. Pode ser loucura para os outros. Eu sei que pode olhar para o projeto Casa de Paz e é mais uma moda. Se você crê, se a tua língua hoje for desembaraçada, eu declaro essa palavra de Coríntios 1, verso 18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para mim que creio, é poder de Deus. Por isso que eu decidi, querido, desde a minha infância, e eu louvo a Deus por isso de contínuo, eu decidi dedicar a minha vida basicamente à proclamação da palavra. O inimigo sabe e ele não tem medido esforço para travar nossa língua. Às vezes, ele não consegue travar o coração. No coração, você crê. Mas, na verdade, não temos ousadia de falar. Eu quero pensar em alguns motivos, lógico que tem muito mais do que isso, mas alguns motivos que podem fazer de mim e de você frustrados, como esse rapaz, porque ao invés de profetizarmos os desígnios de Deus, ficamos como que gaguejando, né? Um dos motivos, você não vai encontrar base bíblica para isso, mas um dos motivos é a timidez, né? Eu não vou pedir para você que é tímido erguer a mão, senão eu mataria você de vergonha, né? Tudo que o tímido não quer é falar: oh, sou eu, o tímido, está aqui. Põe a melancia no pescoço e fala: sou eu, tímido, né? Não. Mas, olha bem para mim. Quantas vezes, querido, e o que eu vou dizer agora não é apenas politicamente correto, não, é a expressão exata do que eu creio. Quantas vezes eu e você, pela timidez, deixamos de proclamar a vontade de Deus? Eu não quero dar aqui um testemunho, né? Ficar contando aqui minhas tristezas de derrota. Tem crente que não testemunha, ele testemunha, né? Só conta desgraça. Mas há mais ou menos não, há exatamente 21 anos atrás, quando eu estava saindo de Ivaiporã para Jandaia, portanto, o ano de 90, não, é melhor eu não pôr data, só vou contar que é isso. Eu estava saindo, estava nas minhas férias, e eu fui passar as férias na praia com um casal de amigos. Uma tarde terrível no litoral, aquele calor quase que infernal. Meu amigo na fila do pagar o caixa, ele falou assim para mim: casamento é igual copo de cristal.
Se trincar, não tem mais acerto. Ninguém conserta. Você acredita que Deus já era pastor há uns 6 anos? 5 anos, pelo menos. 5 para 6 anos. Naquele ambiente de calor insuportável, eu pensei, eu preciso ministrar ao meu compadre sobre restauração. Eu não posso deixar o meu compadre ir embora, acreditando que casamento é igual copo de cristal. Se trincar, não tem mais conserto. Mas por causa do ambiente, por causa do momento, o fato é que eu não falei nada. Passamos 10 dias juntos. Viemos embora juntos, eu passei no conselho fui transferido de cidade. Posei na casa dele, meu último dia de férias. Na segunda-feira, eu fui embora para Ivaiporã, para passar os últimos 15 dias e me despedir da igreja. Éder, e o teu compadre divorciou. Eu não sei se a palavra minha ajudaria, mas o fato é que a minha timidez, o fato é que a minha covardia, a minha gagueira espiritual, a minha língua como que travada, eu tenho liberdade com esse meu amigo para falar o que eu quiser. É um amigo mais do que irmão. O que aconteceu, Éder? Espiritualmente falando, eu estava igual esse rapaz aqui, ó, gago. Eu tinha uma palavra de restauração no coração que não me saiu dos lábios. Não precisa erguer a mão não, meu querido. Mas quantas vezes você não vai visitar alguém no hospital, você tem uma palavra de cura, você sabe que Jeová é Rafá, você sabe que Deus cura, mas te falta ousadia. E espiritualmente você gagueja. Para ser mais vulgar, você pipoca. Você vai lá, visita a empresa, o cara está quebrando, você sabe que Deus prospera, mas você não tem coragem de liberar a bênção. Sabe por quê? Porque espiritualmente eu e você gaguejamos. Eu temo de pensar que não sou só eu que tenho história como essa que eu acabei de contar. Que na hora de ministrar a bênção, por timidez, nós estamos espiritualmente gagos, espiritualmente fanhos, espiritualmente não temos a capacidade de colocar em sintonia o que é desejo e propósito de Deus. Algumas outras vezes, eu e você não temos coragem para proclamar o desejo de Deus por causa da acusação do adversário. Você e eu sabemos que não podemos servir a Deus em desobediência. E o diabo, nosso adversário, nos acusa. Você tem a palavra de libertação, mas o diabo fala assim, olha, tem aquele pecado, tem aquela situação. É evidente que em pecado ninguém pode servir a Deus. Mas o diabo não só acusa de pecado, mas acusa de pecado que eu já confessei. Pecado que eu já me arrependi, que portanto não me impede mais de servir a Deus. Eu não sei se eu vou ser fiel na elaboração da história que contam-se de Martinho Lutero, mas diz que Martinho Lutero, uma vez a figura, o próprio diabo apareceu para ele, começou a escrever os pecados dele. Começou a escrever todos os pecados que Martinho Lutero tinha cometido desde a sua infância até a data ali vivida. Diz que Martinho Lutero escutou um a um e falou, diabo, já tem alguns que você não escreveu, mas esse tipo de
todos estes, você escreve com tinta vermelha: o sangue de Jesus me perdoa de todos os meus pecados. Mas quantas vezes eu e você, querido, o diabo é mentiroso. Ele lê o texto, vou pular o texto de Apocalipse. O texto de Apocalipse fala que o diabo é acusador. Não vou ler, mas está ali, você pode ler em casa. Fala que o diabo é acusador. Ele acusa de pecados que eu estou praticando e de pecados que ele sabe que eu não tenho mais. Mas ele vive a ilegalidade. Ele vai fazer tudo para, através de pecados, inclusive pecados já confessados, tirar eu e você da possibilidade de livremente proclamarmos a grandeza de Deus. Eu não quero que você se manifeste, mas você pode estar pensando: eu não vou ser o semeador da paz por causa da minha timidez ou por causa dos meus pecados. Quero desafiar você essa semana ainda, depois desse culto, procurar o seu líder, dizer: líder, eu ouvi a palavra e a minha língua vai destravar. Pode contar comigo, eu vou ser um semeador da paz. Posso ouvir um amém, querido? Que a tua língua, que a minha língua seja destravada nessa noite, em nome de Jesus. Mas qual é o motivo? Vamos voltar para o texto, vamos entrar no texto. Qual é o motivo que a língua deste moço, de fato, era travada? Era pesada. Vamos reler com atenção verso 32. Olha o verso 32. Eu quero que você se detenha nessa primeira expressão aqui. E litocero o surdo, que falava dificilmente. O que levava aquele rapaz a ter dificuldade de falar? O fato de que ele era surdo. Sabe por que muitas vezes eu e você não temos ousadia e coragem para falar as grandezas de Deus, queridos? E eu vou tentar ser muito rápido neste momento, mas eu gostaria que você me desse toda a tua atenção agora. É que muitos de nós, nosso problema não é exatamente o falar dificilmente. Eu temo que a maioria de nós sofremos algum tipo de surdez espiritual. Talvez alguns de nós aqui estamos tendo dificuldade de ouvir a Deus. No máximo, escutamos alguém que escutou a Deus. Escutamos o pastor, o líder de célula, o pai, o amigo, que ouviu de Deus. Mas eu mesmo, de Deus, tenho ouvido pouco. E eu temo, mas temo e tremo de pensar que muitas vezes a minha falta de autoridade profética é consequência da minha dificuldade de ouvir a Deus. Alguns estão gaguejando porque nunca ouviram a Deus. No máximo, ouviu alguém que ouviu de Deus. E aí ele vive comendo esquentadinha, né? Quentinha. Ao invés de beber de Deus, tem que beber do pastor, tem que beber do líder, tem que beber do namorado, tem que beber do pai, porque a Deus ele nunca escuta. Escolhi um dos livros do John Bevere, que ele fala que o diabo preferiu enganar a Eva. Por quê? Porque quem tinha ouvido de Deus a instrução acerca da proibição de comer do fruto era Adão. Falei sobre isso quarta-feira passada com a igreja, retrasado.
Adão tinha a mensagem revelada. Eva tinha apenas a mensagem transmitida. Então é mais fácil enganar a Eva. Deixa eu perguntar para você, como é que está a tua facilidade de ouvir a Deus? Olha o outro, vamos ver de novo, pode mudar a slide para mim, o verso 33. Não, volto, é isso. E tirando a parte entre a multidão, pôs o dedo nos ouvidos, cuspiu-lhe e tocou-lhe a língua. Muitas vezes, para desatar a nossa linguagem profética, querido, nós temos que aprender a nos retirar. Olha o que o texto fala. Retirando a parte dentre a multidão. Sabe por que nós não ouvimos a Deus, querido? Porque só estamos reunidos na multidão. Deus não tira ninguém da multidão. Deus vai te falar no momento de intimidade. Preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Se você só escuta a Deus através de nós, de domingo após domingo, de segunda a sábado, você está correndo um grande risco. Se você é um crente domingueiro, querido, se você vive a semana inteira no meio da muvuca e só de domingo você vem para ouvir a Deus, se você é um crente domingueiro, de segunda a sábado, sua vida está correndo um grande risco. Eu temo de pensar que alguns de nós, e quando eu falo nós, eu me incluo nisso, não temos um momento à parte para ouvir a Deus, a não ser aquele momento religioso pré-determinado. Deus não quer falar com você no meio da multidão. Deus quer falar com você de maneira separada. Deus quer falar com você de maneira sozinho. Olha, tem outra versão em verso 33, coloca de novo. E tirando a parte da multidão, pôr-lhe o dedo no ouvido. Precisamos ter coragem de deixar Jesus denunciar a minha incapacidade. Qual era o problema de Isaías? Lembra do profeta Isaías? Lá em Isaías 6? Qual que era a grande questão? Não, eu não pus o texto, não, pode deixar aí, João. Eu não pus Isaías 6, viu? Correu só agora. Qual que era o grande problema de Isaías? Por que Isaías não podia servir a Deus? Porque ele era homem do quê? De lábios impuros. E habitava no meio de um povo de puros lábios. O que Deus fez com Isaías? Deus tirou do altar uma brasa e tocou aonde? Tocou nos lábios de Isaías. Disse: Isaías, toquei os teus lábios e o teu pecado está perdoado. Neste enfermo, o que Deus faz? Deus pega o dedo e enfia o dedo no ouvido. Sabe por quê? Em você teve que permitir Deus colocar o dedo no lugar onde está ferido. Preste atenção, querido. Nós achamos mais fácil mascarar a nossa dor. Você acha que é confortável deixar o Senhor meter o dedo no ouvido e depois piorar? O texto vai dizer que ele vai cuspir na terra e vai pôr guspe na língua do rapaz. Os dois lugares feridos foram expostos para a cura. Mas eu e você achamos mais forte, achamos mais fácil, taparmos nossa orelha. Na minha ferida ninguém toca. O dedo de Deus não é acusador. O dedo de Deus
é curativo. Se você tem algo hoje que te impede de servir a Deus, eu quero dizer a você, deixa Deus pôr o dedo na tua ferida. Você não tem que se proteger. Se descobrir o meu desvio comportamental, o que vão pensar de mim? Deixa Deus pôr o dedo nessa ferida. Deixa Deus cutucar esse ouvido que te impede de falar, de ouvir. Porque se você não escuta a voz de Deus, você vai profetizar o quê? Na casa de paz? Que mensagem você tem para dar aos seus colegas se você está ferido? Aonde Deus fala? O profeta não é quem fala de Deus, o profeta é quem escuta de Deus. Guarde isso. Eu vou pagar profeta, profetizar a bênção. Ele não tem bênção para profetizar se Deus não lhe disser. Quem diz que Deus honra a língua do profeta? Profeta não tem que ter língua afiada, profeta tem que ter discernimento em ouvir. Deus não honra a minha fala, Deus honra os meus ouvidos. Se eu escuto o que Deus quer, e se eu pronuncio o que eu escutei, Deus me honra. É que a igreja hoje está louca para comprar, para buscar profeta que não escuta Deus e fala o que você quer ouvir. Profeta tem te enganado. Se você tem sido preso à face de profeta, é porque você tem procurado homens que não escutem a Deus. Mas agora eu quero entender que o profeta sou eu, o profeta é você. Você que vai na casa de paz, profetizar a paz. Mas deixa eu te perguntar, você vai lá porque eu e o Diego mandamos? Então não vá, querido. Então não vá. Não, é a visão do pastor. Eu vou entrar por obediência, não entra. Não entra por obediência. Se você não entendeu que Deus quer, você vai lá servir marmitinha recantada, você vai gaguejar. Vai ser 7 dias de gagueira. Você vai até ler o estudinho, mas espiritualmente não vai fluir. A menos que você deixa hoje Deus tocar o dedo nos teus ouvidos e você sair daqui consciente. Isto é mais do que vontade do pastor Éder. Isto é mais do que vontade do pastor Diego. Isto é desejo de Deus para essa geração. Mas o que tem nos impedido muitas vezes de ouvir a Deus? Vou citar 3 coisas rápidas, até porque não quero me delongar. Mas sabe por que nós não deixamos Deus tocar os ouvidos? Muitas vezes por orgulho. Eu já sei o que Deus vai fazer, eu acho que sei, e portanto a minha alma impede de ouvir a voz de Deus. Queridos, eu fiquei muito feliz com o Renovo. Nós tínhamos cerca de 140, 120 do Renovo, 140. Fiquei realizado, foi um dos melhores encontros que tivemos. Mas sabe por que muitos de nós não fomos? Porque não queremos ser ministrados, não queremos que Deus toque os nossos ouvidos. Somos orgulhosos. Sei disso. Não é fácil, especialmente para líder, sentar e ouvir. Ou Deus cutuca os nossos ouvidos, ou nós iremos gaguejar a vontade de Deus. Tem célula que não multiplica, o estudo é mesmo. O fulano multiplica 3 vezes por ano, e você não multiplica nada. Sabe por quê? Porque você não permite, o meu orgulho, não permite Deus fazer as coisas do meu jeito. Naamã quase perdeu o milagre por orgulho. Eu pensava que o profeta ia fazer assim, sabe? Ele só mandou eu mergulhar no Jordão. Quase que ele ficou sem o milagre por orgulho. Sabe outro pecado que nos impede de, que talvez eu tenha que meter o dedo hoje? Desinteresse. Você conhece pessoas assim,
Estou aqui, mas tão desinteressado. Eu não quero nem pensar, senão eu desanimo e encerro já. Mas tem alguns de nós que estão aqui já pensando se eu vou comer calabresa ou se eu vou comer 4 queijos. E não está pouco aí para a palavra. Está desinteressado. Jogo de futebol é bom. Quando antes de 45 minutos, tem prorrogação. Ah, foi fantástico, pastor. Foi para os pênaltis. Bateram 5 e não decidiram. Aí, houve mais 4 pênaltis alternados. Pastor, o jogo foi joia. Durou 40 minutos a mais do que os 90. Por causa da prorrogação, por causa do tempo de acréscimo, por causa dos pênaltis alternados. Mas se o custo demorar 10 minutos atrás, em 10 minutos a mais, você vai embora pisando fundo. Nós temos que fazer um culto só de cura e libertação. Eu acho que, às vezes, eu acho que deu a unção do sono. Porque eu começo a pregar, os irmãos veem se tudo é insônia. E eu chego a roncar. O pastor está com a unção da insônia agora. Todo mundo foi curado da insônia aqui. Né? Eu queria receber uma unção de curar a bexiga. Porque quando eu começo a pregar, irmão, o lugar mais visitado é o banheiro. Né? Tem gente que urina 5 vezes durante os 40 minutos de sermão. Sabe por quê? Porque está desinteressado. Eu tenho medo de pensar que alguns de nós respondemos no WhatsApp durante o sermão. Consultamos o placar do futebol. Nós não fazemos isso publicamente, porque eu não quero expor a minha orelha. Outros não somos curados por causa do racionalismo. Eu poderia ficar aqui um tempão falando sobre o racionalismo. Foi o racionalismo que quase impediu Naamã de ser curado. Racionalismo é quando eu já predetermino o que Deus vai fazer. Se não tivesse na Bíblia, você acreditaria que Jesus cuspiu na terra para curar o rapaz e pôs saliva dele junto com a saliva do gago? Sabe por quê? Porque o teu raciocínio não é o raciocínio de Deus. Pode pular o texto de Hebreus, João, fazer favor? Vou pular esse texto por causa do horário. Olha o texto de Isaías. O que Isaías fala? Não, pode pular o Hebreus. Coloca Isaías para mim. Isaías fala assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim, põe o 9 para mim. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos. Não estou dizendo para você se tornar burrinho para ser crente, mas quando o teu raciocínio entrar em choque com o raciocínio de Deus, você não foi chamado para racionalizar a fé. Talvez essa seja a palavra que eu mais tenho usado nesse púlpito. Fé não é concordância. Fé é obediência. Eu temo que por causa do orgulho, por causa do desinteresse, por causa do racionalismo, alguns de nós vamos ser daqui ainda gagos. Talvez alguns de nós, por causa da amargura, estou ferido com alguém, estou magoado com alguém. E a amargura é terrível. Hebreus fala que o amargurado contamina a outros. Eu quero nessa noite perguntar a você, você está disposto a deixar Deus colocar o dedo no lugar que te fere, seja amargura, seja racionalismo, seja o que for. Deixa eu continuar essa palavra. Nós, para sermos curados, precisamos nos submeter ao agir de Deus. Olha o verso 34, vamos ler de novo. Tirando a parte da multidão, pôr o dedo no ouvido, e aí vem o que eu gostaria de falar um pouquinho. Cuspindo, tocou-lhe na língua. Bíblia. Eu não estou inventando nada não, viu? Quantos de nós perderíamos a cura? Ou podemos sair daqui travado com a língua, porque não nos submetemos a agir de Deus. Eu vou perguntar o que você acha do método. Ainda bem que é experiência, né? Se fosse doutrina, hein? Estava enrolado, né?
Quer ser curado? Quer vir aqui na frente? Goste, passa, põe a língua para fora aí. Porque falava pro surdo, põe a língua. Eu não ouvia, era surdo. Eu pensava, né? Aí, mas Deus não faz isso, pastor. Aí, ó, se submete. Deixa eu perguntar a mim e a você. Nós temos nos submetido ao agir de Deus? Ou quando a coisa não é do nosso jeito, a gente como criança emborrada, quer mudar a brincadeira? Não, eu estou disposto, pastor, desde que ele me contrarie, desde que faça o meu esquema. Querido, muitas vezes, o esquema de Deus não é o nosso. Você pode ter uma palavra de Deus no coração para abençoar essa cidade. Mas se você não se submeter ao agir de Deus, vai ficar gago como este homem. Olha uma outra atitude de Jesus no verso seguinte agora, o verso 34. Levantando os olhos aos céus, Jesus suspirou e disse, afatá. Isso quer dizer, abre-te. O que Jesus fez, querido? Ao invés de olhar para a dificuldade, olhar para as intempéries, Jesus olha para o céu. Quantas vezes o que tem consumido o teu olhar? O céu ou a terra? Gostaria que você pensasse nisso um instante. Se você quiser sair também, já estamos com 8 horas e 3 minutos, você tem toda a liberdade. Você não é obrigado a ficar aqui. Se você olhar só para a terra, querido, o milagre não vai acontecer. Jesus olha para o céu, né? Ele suspira. A impressão que eu tenho, quando eu li esse texto, agora à tarde, eu me lembrava da criação, quando Deus ministra a vida a Adão e Eva. A Adão, na verdade. Quantas vezes, querido, você e eu estamos travados. Deus quer nos usar profeticamente para liberar paz sobre a polga, mas nós estamos olhando para o nosso umbiguinho, olhando para o meu esqueminha, e no meu esqueminha, cuspir na terra não pode, porque não pode. No meu esqueminha, colocar o dedo no ouvido não pode, então eu não vou entrar. Vamos mudar de brincadeira, eu mudo de igreja, eu mudo de pastor, mudo de brincadeira. E hoje o que mais tem brincadeira? É fácil. Se você concentrar nos modos operantes, você vai travar, eu sei. Então, olha para o céu. Porque do céu tem alguém disposto a abençoar a tua vida. E fazer você sair daqui hoje destravado, com facilidade de pronunciar os oráculos de Deus. Logo quando aconteceu aquilo, eu vou ler o verso 35, pular 2 versos, se não me engano. Aí o 35 fala assim, e logo lhe abriu os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava ele perfeitamente. Você não vai ser um semeador da paz gaguejando, querido. Porque nesta noite nós vamos meter o dedo no teu ouvido. Se for preciso, vou meter guspe na tua língua. Mas queremos que você saia daqui para profetizar nos 4 cantos dessa cidade. Paz seja na casa que você entrar, em nome de Jesus. Olha o verso 35, 37, 36. Ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas o quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. Olha bem, querido, preste bem atenção nessa palavra que eu estou encerrando. O curado aqui, se você ler o texto com atenção, Jesus proibiu, ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. Não era ele que divulgava, não era o mudo e surdo que divulgava,
eram as pessoas que estavam perto dele. Ele obedeceu a Jesus, e eu creio que ele não contou para ninguém. Mas quem viu o milagre, contou para todo mundo, querido. Quanto mais ele calava, mais a multidão divulgava. Pastor, a minha célula não está rompendo. O dia que o milagre acontecer na tua vida, ainda que você não conte para ninguém, os teus discípulos vão fazer o que você não fez até agora. Sabe aquela casa que hoje está em tormenta, mas que essa semana você vai lá visitar, ainda que você não conte nada, eles vão contar para o vizinho dele, porque você foi ato profético na vida deles, em nome de Jesus. Um profeta doente se esconde na caverna. Um profeta doente é igual a Elias, vai na caverna e quer morte para ele e morte para os outros. Mas o profeta curado, ainda que gago, ainda que travado na língua, ainda que ele não fala, quem está do lado dele fala as maravilhas de Deus. Olha o último verso. Para tua alegria, eu vou encerrar o verso 37. E admiravam-se sobremaneira e dizia: tudo faz bem, faz ouvir o surdo e faz falar o mudo. A outra versão, quem tem outra versão aí que fala esplendidamente bem? Alguém tem essa versão aí? Tudo faz, é isso que fala? O que diz a tua versão aí? Tudo o quê? Fala maior que eu não escuto. Tá certo. Não entendi também. É só, penso que só eu sei enrolar, tem mais gente. Estou fazendo discípulo. Né? Tudo tem feito perfeitamente bem. Ele cura o surdo. Deixa eu ler o texto. Ele faz ouvir o surdo e faz falar o mudo. Nessa semana, você vai fazer a primeira visita da casa de paz. Você não vai chegar lá gaguejando. Deixa eu faço isso. Né? Você vai falar perfeitamente bem. E através do sinal que opera em ti, querido, essa cidade vai ser alcançada pelo poder de Deus. Você não tem que pregar muito, né? Ele estava proibido, mas todos admiravam-se sobre maneira e dizia: tudo faz bem. Eu quero liberar você. Pensei até pelo lado profético aqui, cuspir no chão e pô, rastaria de alguém, mas não vou fazer isso não. Não ia ter voluntário, ia faltar voluntário. Mas eu quero que espiritualmente, querido, você fale com fluência. É fluência que fala? Deve ser, né? Você entendeu o que eu quis dizer, entendeu? Que você fale com liberdade. Eu estava ali no autopeça, tinha um amigo meu de balcão que era gago. Né? Nunca me esqueço. Chegou um dia um cara e falou assim: me dá um pá. Eu falei assim: parafuso? Falei assim: muito obrigado. Né? Porque eu não falava bem. Não fluía bem. Né? Que isso não aconteça conosco. Que você saia daqui. A liçãozinha da casa de paz são muito simples, querido. Por isso tem que você, que é o interlocutor, você que é o mensageiro, tem que ser um milagre de Deus. Deixa eu frisar isso. Eu já quero que você se coloque em pé, que eu vou te abençoar. O segredo está em curar os nossos ouvidos. Quando ouvimos bem, falamos bem. Fique em pé. Quero abençoar a tua vida.